uma preocupação muito mais sua em fazer o seguinte, não, eu preciso explicar para o cliente, e você querer explicar todo o juridiquês, toda a sistemática das medidas, quando na verdade o cliente não está nem um pouco interessado em como funcionam as medidas. O cliente está muito mais interessado e muito mais preocupado em saber como as medidas que são adotadas vão ter reflexo na vida dele. E esse é o caminho que você precisa entender. Que essa complexidade, ela só nasce na sua incapacidade de transmitir a coisa de forma fácil. É isso que você vai precisar observar daqui para frente nesse trabalho com holding familiar. Vender o serviço de holding familiar é fato, tem uma certa técnica. Por que tem uma certa técnica? Porque, em princípio, se você for pensar bem, não é algo que as pessoas estão desejando para ter. As pessoas têm seu patrimônio e elas gostariam muito de poder ter o patrimônio em nome delas, em nome da pessoa física delas, e continuar do jeito que está, sem que precisasse, para isso, de um outro instrumento, de uma holding familiar. Não é o sonho da vida das pessoas. Aliás, as pessoas sequer sabem ainda que elas precisam ter uma holding familiar. Então, o primeiro passo, no momento que você apresenta para ela as razões dela ter uma holding familiar, e você que nos acompanha aqui provavelmente já sabe como é que isso funciona, explicando lá o porquê que o sistema do inventário ele é tão caro, né? Ele é um dilapidador do patrimônio da família. Então, a partir do momento que você começa a travar esse diálogo com a família, eles começam a perceber a necessidade de ter um sistema que seja um sistema diferenciado de organização do seu patrimônio, que os seus filhos não fiquem expostos, não fiquem sobrecarregados com esse sistema tão caro do inventário. E aí, se você já viu algum vídeo nosso no YouTube falando sobre isso, a gente tem uma planilha onde a gente mostra isso, que quando sai barato, o inventário dilapida até com 40% do patrimônio da família. Quando na melhor das hipóteses, leva 20% do patrimônio de uma família. Então isso é um absurdo, né? Quase que uma expropriação. É o Estado arrancando dinheiro das famílias, arrancando o patrimônio das famílias na mão grande por nada, só pelo fato de transferir o patrimônio de uma pessoa para outra. Então, no momento que você dialoga isso com as famílias, você abre essa caixa de Pandora, né? Quando você abre essa caixa de Pandora aí de mostrar quanto se gasta no inventário, realmente, de fato, os olhos das pessoas se alargam a perceber que elas precisam fazer alguma coisa. Porém, sempre, algo que nossos alunos também relatam bastante pra gente, é que nesse momento, inevitavelmente, surge aí uma grande objeção, que é o fato de ser um sistema, pelo menos aparentemente, extremamente complexo, né? O sistema de holding familiar, se você pensar bem, é um sistema que deriva lá do direito societário, de uma parte do direito societário que sequer é acompanhado pela maioria dos advogados, pela maioria dos contadores, né? Que é a parte lá relacionada à lei de SAs, né? Ele deriva do direito societário, ele tem uma carga de direito tributário também um pouco mais complexa, envolve direito de família, atua no direito de sucessões, tem questões processuais, apesar de não depender do Poder Judiciário, tem questões processuais envolvidas, se não é o que é a cláusula, por exemplo, de impenhorabilidade. Você tem uma carga também grande de direito civil, de contratos. Então você tem aí um complexo de áreas do direito militando nesse tema holding familiar, que torna o assunto extremamente complexo até mesmo para o operador do direito. Até mesmo para o operador do direito, discutir holding familiar tem uma complexidade muito grande. Mas o que é importante você compreender é que essa complexidade ela é meramente aparente. Ela não é uma complexidade real, né? É uma complexidade que, na medida que você vai esvaziando e avançando nos institutos
institutos envolvidos, a coisa fica muito palatável, fica muito fácil de digerir. Porém, apesar de num determinado momento ficar fácil de digerir para você, operador do direito, não é assim que fica para o cliente. E se a coisa ficar complexa demais para o cliente, ele vai falar, pô, não, passo atrás que esse troço aqui, isso não é, talvez isso não seja para mim, né? Então, é muito comum a gente estar abordando clientes, abordando pessoas e acabar sendo derrotado por essa objeção, pela objeção da complexidade, do negócio parecer ser muito mais complexo do que do negócio parecer ser muito difícil para o cliente. Então é esse o tema desse nosso papo aqui hoje. É construir a ideia de como a gente consegue driblar essa complexidade na cabeça do cliente, né? Por quê? Como eu disse para você, ela é uma complexidade aparente. Para o operador do direito, ela vai se tornar nitidamente aparente na medida que ele estuda. Então, na medida que ele estuda e ele vai eliminando os elementos que pareciam tornar aquilo muito complexo, para ele também fica fácil. Só que para o cliente não vai ter essa opção. O cliente não vai ter essa escolha de ir estudando os institutos jurídicos. Então, qual é a maneira que você vai poder encontrar para poder deixar isso mais fácil de ser assimilado pelo cliente? Então, o que você precisa entender é o seguinte, que essa complexidade, ela não é uma objeção do cliente, na verdade. Ela é uma objeção muito mais sua do que dele. Uma preocupação muito mais sua em fazer o seguinte, eu preciso explicar para o cliente, e você querer explicar todo o juridiquês, toda a sistemática das medidas, quando na verdade o cliente não está nem um pouco interessado em como funcionam as medidas. O cliente está muito mais interessado e muito mais preocupado em saber como as medidas que são adotadas vão ter reflexo na vida dele. E esse é o caminho que você precisa entender. Que essa complexidade, ela só nasce na sua incapacidade de transmitir a coisa de forma fácil. É isso que você vai precisar observar daqui para frente nesse trabalho com holding familiar. E você vai precisar deixar esse assunto chegar na cabeça do cliente de forma muito fácil. Como você vai poder fazer com que esse assunto chegue na cabeça do cliente de forma fácil? Tem jeito para isso, tá? Primeiro, esqueça o juridiquês. Esqueça o juridiquês. Você precisa explicar para o cliente o porquê que ele precisa de uma holding familiar. O porquê que ele precisa entender que aquele sistema de inventário dilapida o patrimônio da família e o porquê que ele necessita de colocar alguma coisa no lugar. O porquê que ele precisa ter algo que supere esse caro sistema de inventário. Esse é o seu ponto de contato com o cliente. Explicou para o cliente o quão inventário é caro, o quão caro é o inventário. E explicou para o cliente que existe solução no direito, que faz com que você não precise passar pelo inventário, né? Nesse momento você tem algo que é muito importante do cliente, que é a atenção do cliente. Nesse momento você conquista dele o fato de querer te ouvir. E nesse momento é quando sim você vai começar a abordar não as medidas a serem tomadas, mas como essas medidas vão repercutir na vida dele. Então, por exemplo, você vai explicar para o cliente que nesse sistema que você vai utilizar, tem lá uma empresa que é autorizada pelo poder público a não fazer nada. Na verdade é isso, não se trata de mais do que isso, uma holding familiar. Agora, você não vai virar para ele e falar o seguinte, olha, porque você vai ter aqui uma empresa que é uma holding, é uma empresa cujo objeto social é participação em outras sociedades. Cara, isso foge ao conhecimento médio da população. O que você precisa explicar para ele é o seguinte, é que a lei quando foi criada, ela previu algo como objeto de uma sociedade, objeto de uma empresa, que na verdade não é uma atividade econômica. Ou seja, a lei criou uma ficção
uma ficção jurídica que tornou possível existir uma empresa que não tenha como exercício uma atividade econômica. E através dessa permissão legal, você consegue utilizar esse organismo, utilizar essa célula, utilizar esta empresa como algo para você abrigar o patrimônio de uma família. E ali, ao abrigar o patrimônio de uma família, ali dentro daquele organismo, você consegue ali dentro desenvolver um sem número de medidas que vai fazer com que a morte do indivíduo, a morte da pessoa natural, não tenha impacto sobre aquela relação de sucessão do patrimônio de um pai para o filho. Aquela relação hereditária que todo cidadão sabe que existe na relação patrimonial. Todo mundo sabe que patrimônio passa de pai para filho. Isso você não precisa explicar para as pessoas. O que você vai precisar explicar para elas é o seguinte: olha, ao colocar isso, ao tirar isso da pessoa física, que o problema da pessoa física é que a pessoa física morre. E toda vez que alguém morre, o Estado diz o seguinte: morreu, tem que fazer inventário. Morreu, para passar pro nome do filho, tem que fazer inventário. Ó, já é tudo do filho, mas primeiro tem que passar pelo inventário. O Estado diz isso. Porém, o Estado não cria essa relação direta dessa forma dentro da empresa. Dentro da empresa, você tem os bens que estão ali dentro, independente de quem é o sócio, os bens continuam pertencendo à empresa. E através das cláusulas que são próprias do direito societário, você consegue construir um sistema que a gente chama de sistema de gatilho, que te possibilita fazer o seguinte: deixar aquilo ali devidamente orquestrado e esquematizado para que todo o domínio de tudo continue na mão do patriarca, da matriarca, dos verdadeiros titulares do patrimônio. E no dia que a pessoa falece, né, nesse exato momento, sem precisar de nenhum ato, sem precisar de um advogado, sem precisar de um juiz, sem precisar do promotor de justiça, sem precisar de um tabelião, sem precisar de nada, pelo fato da pessoa morrer, aquele sistema desengatilha, ele dispara, e a partir daquele instante os bens automaticamente passam a pertencer a outra pessoa. Por quê? Porque na verdade eles não vão pertencer a outra pessoa, eles vão continuar pertencendo ao mesmo organismo, que é uma pessoa jurídica, que é a holding familiar, que é esse sistema de holding familiar. Eles vão continuar pertencendo ao mesmo. Porém, a titularidade da holding, a titularidade deste organismo, esta titularidade é que há muito já não era mais dos pais. Os pais há muito já transferiram essa titularidade para os filhos, tá, de forma organizada, porém de forma meramente burocrática, porque eles conseguem fazer isso conservando consigo todos os poderes ali dentro. Né? E aí, eu tô colocando a coisa dessa maneira para você compreender que na hora de apresentar para o cliente, o caminho é um pouco esse, é um pouco explicar para ele. Não adianta você falar para ele o seguinte: olha, nós vamos fazer aqui uma doação das cotas com reserva de usufruto, e vai ter cláusula de call, e vai ter cláusula de penhorabilidade, inalienabilidade, reversão, administração permanente, direitos políticos, golden share. Isso aí vai fundir a cabeça do sujeito. Não tem a menor chance de você vir a ser contratado cuspindo um juridiquês dessa forma. O que você vai precisar é detalhar na cabeça pro cliente o seguinte: como é que essas medidas vão funcionar? Assim, ó, esse sistema de gatilho, ele é dotado de um mecanismo, tá? Ele é dotado de um mecanismo que, por exemplo, independente do regime de bens de casamento do seu filho, esses bens que estão dentro da holding, eles não se comunicam. Seja o seu filho casado no regime da comunhão parcial de bens, universal, separação total, não importa, até na comunhão universal de bens, esses bens que estão dentro da holding jamais pertencerão à sua nora ou ao seu genro, por exemplo. Né? Se você gostou desse conteúdo, quer aprender holding familiar, essa é a sua chance, a sua oportunidade. Por quê? Porque daqui a alguns dias eu vou realizar um grande treinamento, um programa de certificação chamado Holding Pro. Nesse programa eu vou te dar todo o passo a passo, tudo o que você precisa para começar a trabalhar com holding familiar. E sim, é isso mesmo, ter honorários acima de R$35 mil por mês. Como é que você faz? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu coloquei um link para você se inscrever no Holding Pro. Não perde tempo, se inscreve aqui embaixo na descrição do vídeo.